Olá, pessoal! Vamos para a segunda parte da nossa aula de paredes, tá? Então, nós temos aqui nosso desenho em 3D. Quando a gente clicou na casinha, nós ficamos lá, ó, em 3D. E nós temos a outra aba com a planta baixa, tá vendo? Então, eu tenho a planta baixa aqui, que é um desenho, e eu tenho o 3D, que é como se fosse um outro desenho, ok? Observa que eu, no 3D, eu vejo que esta parede aqui, ela está fixada lá no andar de cima, né? Porque quando eu construí ela, eu falei que eu queria conectar ela ao pavimento, ao primeiro pavimento. Só que a altura desta parede não é essa. Essa parede não é conectada ao andar de cima. Por quê? Ela é uma parede baixa, uma parede de 1 metro de altura, tá? Como que eu faço? Depois de construído, ó, quando eu seleciono a parede, aqui no quadro de propriedades, aparecem algumas informações. Então, aparece o tipo de parede, que eu consigo mudar. Se eu vim aqui, ó, e mudar para alvenaria roxa. Ó, tá vendo que ele aumentou a parede? Talvez a informação... Aqui, ó, ela ficou roxinha, porque ela tá com essa configuração, tá? Eu vou dar um Ctrl Z para retornar. Então, eu clico aqui, aqui tá as propriedades deste elemento que está selecionado. Então, eu vou vir aqui embaixo, ó. Restrição superior. Ela está com uma restrição superior acima para o nível 1. E eu vou colocar agora que eu não quero ela conectada, ela não tem conexão com nenhum nível. Aqui apareceu altura desconectada. No momento que ela estava conectada ao pavimento, ao primeiro pavimento, observa que a altura estava apagadinha, eu não conseguia mudar ela. Então, eu vou vir aqui, não conectado, e ela acende, ela permite adição. E eu vou dizer que a altura desta parede é 1, e vou aplicar. E ó, ela desceu. Somente ela, as outras continuam com a configuração anterior, ela mudou a configuração daquelas propriedades, ok? Agora a gente vai ficar atento, a gente vai entrar um pouco mais a fundo na questão das paredes, tá? Observe o seguinte, vocês estão vendo que a minha linha da minha parede está bem grossa? A representação gráfica dela está bem grossa? Então, eu vou vir aqui nesse atalho, linhas finas, ou TL, né? Aqui no nosso menu, isso fica aqui mesmo, né? Em vista, olha lá, linhas finas, aquilo lá é um atalho, tá? Linhas finas ou TL. Então, quando eu digitar TL no teclado, as linhas vão ficar fininhas, tá vendo? Isso é um estilo de visualização. Quando ela tá grossa assim, é como ela vai sair na impressão, né? Algo próximo a como ela vai sair da impressão. Lembrando que aqui embaixo ela tá configurada para uma escala 1:50, 1:100. Se você clicar aqui e mudar a escala 1:50, tá vendo que o peso muda? Por quê? Porque o desenho fica maior, né? Então, talvez fique melhor a gente ficar aqui na escala já 1:50, que geralmente é o recomendado para imprimir uma planta de arquitetura, né? Na escala 1:50, 1:100 é muito pequenininho. Então, eu posso, né? Vou para cá, migro, assim. Aqui embaixo, eu também tenho algumas coisas relacionadas com visualização que a gente vai vendo aos poucos. O primeiro item aqui é relacionado com o nível de detalhamento, tá? Então, estamos no nível baixo, ó, o símbolo lá, nível baixo. Se eu colocar no nível médio, ele vai aparecer as minhas paredes com esta informação, tá? Então, eu vou colocar as linhas de visualização um pouco mais grossas, ó, tá vendo? Aqui eu consigo ver, tá? O que significa isso? Eu dei essa informação para o programa, para esse tipo de parede. Como? Vamos lá ver. Tá? Eu vou vir aqui, ó, editar tipo. Ó, eu tenho alvenaria de 15, pintura branca, eu estou nesse tipo de parede. Ó, família, parede básica, tipo, esse tipo. Esse tipo, eu posso, a partir de qualquer tipo de parede, eu posso criar novos tipos, tá? Então, esse aqui é um tipo. Então, vamos conhecer um pouquinho esse tipo de parede, tá? É a parede de pintura branca que está configurada. Eu vou aqui embaixo e vou clicar aqui em visualizar. Olha só. Aparece lá essa linha verdinha, que lá no meu desenho não tá verde, né? Isso aqui é uma planta de piso. Eu vou vir aqui, ó, estrutura, editar. Eu não vou editar nada, tá, pessoal? Eu vou só mostrar o que é isso. Olha só.
eu tenho aqui do lado externo, lado interno. Isso aqui é como se fosse essa minha planta da minha parede. Então, eu tenho aqui, ó, esse espaçozinho, ele é o acabamento, ele tem função de acabamento. O material é a pintura látex, deixa eu ver se eu clico e vejo. Pintura látex branca, provavelmente, ela tá configurada, um material aqui. Tá? Eu tenho uma estrutura que a camada, que o material não está configurado. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui mais. Consigo. Não está configurado o material. O material não é muito objeto do nosso curso, né? Mexer com material, porque o material vai renderizar, vai gerar renderização. E a gente não preocupa muito com a questão da renderização. E aqui, o terceiro bloquinho aqui, ó, ele também é meu acabamento, pintura látex acrílico, tá? Essa parte cinza é como se fosse esse verdinho, tá? Limite do núcleo. É o limite entre a minha estrutura, que é o meu tijolo, e o meu acabamento, que não é só a pintura, né? A gente pode entender como acabamento o chapisco, reboco, a massa corrida, o selador, a massa corrida, a pintura ou a textura, enfim. Então, é assim que ele constrói a parede. E aqui do lado, olha só, eu coloco a espessura. Qual espessura que eu quero este acabamento. Então, eu coloquei um tijolo de 9 e deixei uma espessura de um lado e de outro de 0,03. Tá ok? Então, não vou mexer. Vou dar ok, ou cancelo, eu não mexi em nada, né? Vou dar cancelar, tá? O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai, no mínimo, o ideal, assim, que vocês têm bastante tempo, que vocês configurem aqui todas as suas paredes. Mas eu gostaria que, no mínimo, vocês colocassem uma cor na parte externa, né? Um outro material na parte externa do nosso apartamento. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou clicar aqui, eu tenho esse tipo de parede. Eu já tenho uma parede aqui, ó, pintura roxa e pintura branca. Olha só, eu consigo ver a cor aqui, né? Eu consigo ver a cor e o branco aqui do lado. Tá? Mas eu vou criar uma junto com vocês, tá? Então, eu posso selecionar a parede e alterar simplesmente. Mas eu vou construir uma para vocês verem como que é o passo a passo. Então, eu vou pegar essa daqui, vou pegar a partir dessa. Então, eu venho aqui, ó, editar tipo. Eu vou, antes de fazer qualquer alteração, eu vou duplicar. E aí, eu vou ter alvenaria de 15 centímetros, pintura branco, porque vai ser a minha pintura interna, vai permanecer branco. Eu vou colocar um xizinho aqui e vou colocar, deixa eu ver, azul. Meu prédio vai ser azul. Pintura... Azul não, vou colocar amarelo, tá? Porque o azul vai ser o céu, depois. Só pra diferenciar. Então, pintura amarela. Ok. Ó, já mudou lá o nome. Quando eu dupliquei, ele fez uma cópia fiel àquela que eu dupliquei, né? Correto. Se a minha parede está com as... Aqui, pessoal, eu posso mudar os tamanhos das minhas paredes. Eu posso falar, nossa, a minha parede vai ser de 20, se a minha parede é de 25. Aqui eu faço a alteração que eu quiser, tá? Eu não tenho alteração de dimensão para fazer aqui, mas vocês podem fazer de dimensão que vocês quiserem. É aqui que você edita a sua parede, duplicando e mudando as configurações. Então, eu vou vir aqui em editar. Eu vou permanecer com a mesma configuração. Eu tenho a minha estrutura com uma espessura de 9, ok? Eu tenho aqui o meu acabamento interno, olha só, lado interno e lado externo. Interno, pintura látex acrílico. E do lado externo, também tá com pintura látex acrílico, só que tá branca, né? Eu vou clicar aqui, ó, branco, né? Eu não quero branco, eu quero roxo. Como que eu faço para criar roxo? O ideal é sempre você pegar algum material que está aqui já, né? E duplicar. Tudo você duplica aqui, ó. Eu tenho algumas já... eu tenho amarelo aqui já configurado, ó. Amarelo. Mas eu vou duplicar para vocês verem como que a gente faz. Então, tudo no Revit, se você vai criar algo, modificar, você vai duplicar. Então, duplico. Ó, aparece lá branco e 1. Eu vou colocar aqui amarelo claro. Só para diferenciar daquele lá de cima, tá? Ele continua branco. Por quê? Porque eu só dupliquei o nome, certo? Eu tenho que vir aqui, ó, em gráficos. Desculpa, gráficos não. Aparência. E, ó, está branco. O que eu tenho que fazer? Primeiro, gente, duplicar. Ó,
duplico. Onde que está o nome? Tá vendo que ele duplicou? Branco 1. Eu venho aqui em informações, ó, nome, branco. Quando eu duplico, ele cria esse umzinho na frente. Eu vou vir aqui e vou colocar amarelo, claro. Se você não tomar cuidado com essas nomenclaturas, você vai criar, assim, materiais que não estão de acordo com os nomes, né? Então, é ruim. Então, preste atenção nisso. Duplica, muda o nome, duplica, muda o nome, né? E aí, eu venho aqui na pintura de parede, na cor, clico aqui e escolho o meu amarelo. Ó, tenho esse amarelo, eu consigo mudar aqui, ó, o tom do amarelo, tá vendo? Eu vou colocar um amarelo bem clarinho, né? Ó, posso vir aqui também, vai aparecer uns amarelos mais alaranjados, né? É meio que no olho. Você pode vir aqui também pela Pantone, pegar uma cor aqui pela Pantone, aqui, ó, né? Mas assim, o foco, gente, não é configuração de material, né? Vamos ver essa daqui, adicionar, ok. Ó, ele pegou aquele material. O foco não é configuração de material, porque isso aí seria um curso à parte, para você pensando em renderização. Então, a gente vai trabalhar só com uma imagem mais suave. Aqui, mudei a cor, né? O nome tá amarelo claro. Gráficos, não preciso mexer em nada, porque ele já tá configurado para sair... Ah, ele não tá configurado para sair amarelo. Ó, então tá, isso aqui foi a aparência. É a cor de fato que vai ser esse elemento. Aqui no gráfico, o que eu vou fazer? Ele não atualizou aqui, mas é por questão de placa de vídeo, ele demora um pouquinho às vezes para atualizar. Às vezes nem atualiza, tá? Mas o importante é o que tá aqui. Então ele tá amarelo. Tá vendo que ele dá um código aqui? 242, eu vou anotar. 239 135. Então aqui nessas minhas configurações, por exemplo, olha só. Quando eu for renderizar, a aparência é essa. Eu estou utilizando essa aparência aqui para renderizar. Por isso que a gente tem que mexer lá, tá? Aqui no primeiro plano, padrão de superfície. O que é superfície? Superfície é quando eu vejo de vista, né? Eu estou vendo uma fachada. Então, a cor que aparecer aqui é a cor da minha fachada. Então, eu vou clicar aqui, ó, eu quero um padrão. Primeiro item é o padrão. O padrão é a rachura. Eu vou clicar aqui, eu quero uma rachura sólida. Ok. A cor, eu clico aqui, eu não preciso ir atrás da cor. Eu venho aqui e coloco aquele código que eu copiei. 242. O de vocês vai ser diferente, provavelmente. 239 e 135. Ó, foi para amarelinho. Ok. Tá? Preciso mexer no pano de fundo? Não. Isso aqui, ó, existe 2 bloquinhos para a superfície. Por quê? Porque você pode ter um padrão de tijolinho, de linhas, né? E um padrão de fundo de outra cor. Então, você pode ter uma rachura sobre rachura. Você pode ter 2 rachuras. Não é o nosso caso. Aí, aqui no outro bloco, padrão de corte. Padrão de corte é quando eu corto o meu elemento. Uma planta baixa é um corte, né? E ele vai aparecer com essa cor. Então, pra gente visualizar essa cor lá no nosso projeto, é interessante que o plano de corte também siga esse mesmo padrão aqui. Então, eu venho aqui no padrão, preenchimento sólido, ok. Eu venho aqui na cor e coloco aqui a cor também. 242, 239, e aqui embaixo, no azul, no último, 135. Ok? Né? Ok. Não, vou colocar aplicar, vou ver se aparece aqui, se atualiza. Não atualizou, mas nem apareceu a imagem, tá? Geralmente ele aparece aqui a cor, talvez na próxima... Ah lá, apareceu, tá vendo? Então, ok. Ó, de um lado está azul e do outro lado está branco, que é a minha parede interna. Ok? Ok. Ok. Olha lá. Do lado externo, do lado branco. Gente, o que acontece? Se eu quiser, por exemplo, essa é dessa forma. Essa aqui, eu vou vir aqui, ó. Eu posso selecionar a parede e procurar aqui a parede que eu criei, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Pintura branco, pintura amarela. Ó, esse pedacinho está correto. Mas este pedacinho não está correto. Concordam?
Concorda que aqui, assim, se eu vou deixar todos os meus ambientes internos brancos, aqui tinha que ser branco e branco, esse pedaço aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu tenho esse comando aqui em anotar, eu acho, peraí. Não, deixa eu ver se é arquitetura mesmo. Não, peraí. Ah, tá, em modificar. Quando eu clico na minha parede, aparece esse comando aqui, ó. Dividir elemento, ou o atalho SL, tá? Eu clico nele, ele vai criar uma faquinha, ó, ele mostra até um videozinho, ó. Ele vai clicar uma faquinha. Então, eu vou clicar aqui, ele perguntou se eu pede, depois de algum tempo, ele tá perguntando se eu quero salvar. Vou salvar, né, porque sempre é bom salvar, já que eu não dei nenhum Ctrl S até agora. Então, olha só, ele dá uma faquinha. Eu venho com essa faquinha bem no meio da minha parede que eu quero dividir, tá vendo, ó? Não é aqui, tá vendo que ele parece uma linha? Essa linhazinha, ó. É onde eu vou dividir, ó. Onde eu vou cortar. Então, eu vou colocar bem aqui no eixo, entre uma parede e outra, e vou clicar. Ele apareceu aqui, ó, 2 símbolos. Vou dar um ESC. E observa agora, eu vou selecionar esse pedaço, ó. Ele está separado daquele outro. Então, eu clico nesse aqui e vou voltar para aquela parede, para a pintura branca. Então, aqui tá branco e branco. Ah, professora, mas eu quero pintar esse quarto de rosa. Eu tenho uma filha menina, eu quero pintar esse quarto de rosa. Você vai ter que criar uma parede branca e rosa, uma parede amarela e rosa, uma parede da cor da sala. Minha sala vai ser bege, bege e rosa. Corredor, bege e rosa. E fazer essa alteração uma por uma, tá? Isso aqui, pessoal, a gente vai fazer só... Eu quero que no mínimo vocês façam só a parte externa, tá? Se vocês quiserem, tem tempo, quer mexer, quer praticar, ótimo, né? Façam tudo isso, vou mostrar a parte também de cerâmica, tá? Faz tudo isso que vai ser ótimo para vocês praticarem, tá? Isso é importante para quê? Pensando lá na frente. Tá? Lá na frente, em projetos mais complexos, isso é importante para o quê? Para quantificar. Eu vou conseguir quantificar quantos metros quadrados eu tenho de paredes rosa, quantos metros quadrados eu tenho de parede amarela, tá? Mas aí isso aí é outra disciplina. Então, vou vir aqui na minha parede aqui, ó. Vou lá procurar minha parede branco e amarelo. Beleza? Ficou. Essa parte da visualização colorida, gente, é o melhor. Depois tem como a gente esconder essa cor, tá? Pra gente não ver na hora da impressão. Existe um caminho, existe um comandinho aqui, ó, que o atalho é MA, que fica aqui modificar. Ah, eu não preciso modificar, ele fica, deixa eu ver, ó, eu tô em arquitetura, eu venho aqui modificar. Se eu selecionar também, ele já vem para modificar automaticamente. Ele tem, ó, MA, é um comando que você copia as propriedades. Então, MA, não preciso dar Enter. Tá vendo que eu tenho um pincelzinho no meu mouse? Quando eu clico na parede que eu vou copiar as propriedades dela, ele fica preto. Então, ele está apto para copiar. Eu vou vir aqui, ó, vou clicar em cima. Ele está copiando aquelas propriedades. Essa parede, ao invés de ser agora alve 15 parede branca, ela é alve 15 parede branca versus parede amarela, tá? Então, ó, vou vir aqui vai dar um erro de novo, vou vir aqui, aqui e aqui. E aqui, né, também que tem mais, ó, tá? Então, ó, 2 erros, né? 2 probleminhas aqui, porque a gente não quer assim, né? Então, como que eu faço? Eu seleciono a minha parede, vai aparecer aqui o comando, ou eu vou no comando modificar também aqui, ó, comando modificar, aqui, ou o atalho SL, né? Clico aqui, ó, pronto, já cortei. Vou aproveitar que eu estou com o comando ativo, vou vir aqui, ó, cliquei, né? O que eu faço agora? Ó, seleciono, mudo aqui, procuro a minha parede, pronto. Ou posso usar o comando MA, né? MA, seleciono a minha parede e clico na parede que eu quero copiar. Pronto. Né? Olha só, certinho. Esse seria o meu prédio. Vamos aqui vir no 3D, ó. Meu contorno inteiro do meu prédio está amarelo, tá? Na verdade, eu até pintei paredes a mais, porque aqui eu tenho apartamentos.
Então, essas daqui, gente, são brancas. Eu vou voltar aqui, ó. Pessoal, selecionar elementos, né? A gente não viu ainda, a gente vai ver conforme a necessidade. Selecionar, gente, é só clicar no elemento. Né? Cliquei no elemento. Ah, eu quero selecionar mais coisas. Com Ctrl pressionado, vai aparecer um mais. Eu tô com Ctrl do teclado pressionado, vai aparecer um mais, tá vendo? Então, eu clico aqui no mais, quer dizer, fico com Ctrl pressionado e vou selecionando, ó. Pronto, selecionei as 4 que eu quero. Com as 4 selecionadas, como elas são o mesmo tipo, é a mesma família, vai aparecer aqui, ó, que ela é desse tipo. Eu vou clicar aqui e vou dizer que ela é branco. Alve pintura branco, né? Dou um ESC para sair da seleção, pronto. Todas voltaram a ser brancas. Dentro do banheiro, gente, tem azulejo, né? Essa aqui tem toda azulejo. Eu vou clicar aqui e vou ver aqui o que eu tenho de azulejo. Sempre é bom a gente partir de uma parede que a gente já tem existente. Então, eu tenho uma pintura aqui, ó, pintura branca e cerâmica 15 por 15. Vou clicar aqui, ó, e apareceu. Tá vendo que mudou a corzinha? Só que mudou a corzinha não de dentro. A gente sabe que a pintura branca é toda branca. Mudou o cinza, criou um cinzinha lá pra fora. O que eu vou fazer? Ah, eu vou apagar? Não. No Revit, geralmente, a gente não apaga nada. Clico aqui, ó. Tá vendo que aparece uma setinha? Eu vou clicar nessa setinha. E ela vai espelhar a minha parede. Tá? Eu vou entrar nessa parede aqui pra mostrar pra vocês, ó. Editar tipo. Como que ela é. Editar tipo. Cerâmica 15 por 15, ó. Aqui ela é uma parede interna, mas o Revit não entende que tem interno e interno. Então, eu tenho que escolher um lado para fazer a modificação. Então, eu sempre, geralmente, quando eu tenho alguma coisa de modificação que é interna, eu sempre escolho o lado externo mesmo, né? Para fazer diferente. Então, aqui eu tenho uma cerâmica 15 por 15 azul. Gente, a aparência da cor é a mesma coisa, tá? Só que aqui ela tá com tipo de cerâmica, ó. Né? Então, você escolhe o tipo, cerâmica. O gráfico, aqui no gráfico, que aqui a gente tem que fazer, ao invés de escolher um padrão sólido, eu escolho um padrão quadriculado. Eu já tenho 15 por 15, 20 por 20, 30 por 30, tá vendo? 40 por 40. Ah, eu vou mudar, vai ser 30 por 30, né? Então, se eu vou mudar, o ideal é vir aqui, ó, duplicar. Ó, eu tenho uma aqui de 30 já. Vou selecionar ela, eu vou alterar já para uma existente. 30 por 30. Aqui já tá, ó, quadriculado 30 por 30. Tá vendo? E já existe existente. Tem como eu fazer edição, criar novos? Tem, tá? Mas não é muito o foco nosso. Nosso foco é modelar, é desenho arquitetônico, tá? Mas eu consigo criar outros tipos, tá ok? Então, eu vou deixar esse 30 por 30. Padrão de corte tá com essa diagonalzinha e com essa cor, por isso que apareceu aquele cinza. Aparência, ela tá branca, tá? Então, eu vou deixar ela porque ela tá mais bonitinha. Então, 30 por 30, não vou mexer nas configurações, só criei um material, só escolhi um material dentro dos materiais que eu tenho, tá? Que é esse mais ou menos o que a gente vai sempre fazer, tá? E dou ok. Então, aqui, ó, e aqui apareceu o listradinho, tá vendo? A linha apareceu tracejada. Desculpa, a linha apareceu a diagonal. Deixa eu voltar lá só pra ver. Mas eu acho que é isso mesmo. Ah lá, padrão de corte. O padrão está na diagonal. Eu vou mudar esse padrão aqui para sólido, tá? E deixo aqui. E o quadriculado é quando for de superfície de vista. Eu vou deixar cinza. Vou deixar um cinza bem clarinho. Tá? Porque ele vai me diferenciar. Isso aqui não vai. Isso aqui, pessoal, é só informação para eu conseguir enxergar a diferença, tá? Dou ok. Né? Não mexo. Ok. Ok, de novo. Isso, tá? Eu vou vir aqui editar tipo, eu vou renomear ele, tá? Só para ficar com o nomezinho certo. Eu vou colocar cerâmica 30 por 30. Ok. Ok, então a cerâmica tá com o nome bonitinho. Então, ó, vou pegar lá o meu pincel, clico nas paredes que eu tenho. Ó, vai dar erro, tá vendo? Né? Essa que eu não posso mudar, porque essa é parede de 10.
né? Então, eu vou mudar este pedacinho aqui, só pra gente ver o erro que vai dar e a gente vai ajustar. Então, ó, essa ficou pra trás, virada pra sala. Clico, espelho. Clico, cadê a setinha? Espelho. Essa daqui eu vou ter que cortar, né? Vou vir aqui, ó, corto. Essa daqui volta a ser a branquinha. E essa aqui eu vou fazer o quê? Espelhar. Branco e... Esse pedacinho aqui, pessoal, olha só. Esse pedacinho aqui, ele é o quê? Ele é, na verdade, é daqui a aqui. Ele é azulejo e pintura amarela. Eu não tenho esse. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que criar uma nova, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou cortar ela primeiro, só para não modificar as outras lá para trás. Então, eu vou selecionar esse pedacinho, vou vir editar tipo, né? Isso aqui vocês vão fazer várias vezes, pessoal. É bom vocês treinarem. Duplicar. Essa aqui agora vai ser pintura amarela. E... Isso aqui, pessoal, a questão da forma de texto, eu que escolhi. Cerâmica 30 por 30. Tá? Vocês podem escolher do jeito que vocês quiserem. Eu acho mais fácil entender dessa forma. Tá? Não existe um padrão para isso, por enquanto. Eu vou vir aqui em editar. De um lado eu tenho... Deixa eu aumentar aqui para mim ver o que eu tenho. Ó, amarelo claro, correto. E aqui onde é o branco, eu não preciso mexer nas estruturas aqui, né? Porque não mudou o tamanho delas. Eu venho aqui e escolho aquela minha cerâmica. Onde está ela? Deixa eu procurar aqui, cerâmica. Vamos ver se ela acha. Talvez tenha com acento. Cerâmica. Ah lá. Cerâmica 30 por 30. Clico nela. Não preciso fazer nenhuma edição, tá? Ela já tá pronto o material. Ok. Vou... Ok. Ok. Olha lá. Viu? Fez certinho. Esse pedacinho aqui, ó, vou cortar do meu shaft. Esse aqui não precisa ter cerâmica aqui dentro. Então, vou mudar para branco, branco. Né? Na verdade, aqui dentro vai ficar no reboco. O pessoal não vai fazer material nenhum. Né? O certo aqui é ficar no reboco. Aqui eu tenho uma parede de gesso. Então, eu preciso ter cerâmica desse lado aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma de cerâmica. Ó, eu tenho essa aqui de cerâmica, mas a cerâmica é 15 por 15, né? Então, eu vou lá, vou editar tipo, mudei para 15 para 15, tá bom? Vou editar tipo, vou duplicar, não vou só modificar, tá? Vou colocar 30 por 30, para mudar o nome. Venho aqui e mudo o material. Tá? Então, cerâmica 30 por 30, não preciso fazer configuração nenhuma, porque é aquela mesma configuração, tá? Ok, ok. Ó, veio certinho. Vou pegar as propriedades MA, vou pegar as propriedades dessa parede e copiar aqui. Ó. E aí? Para finalizar, vou fazer essa aqui, que já existe, né, na verdade. Essa aqui é a minha cozinha. Então, vou pegar essa parede aqui, ó, vou copiar as propriedades dela aqui. Ela ficou invertida, eu vou na setinha e espelho. Pessoal, esse espelhamento sem alteração de medida, tá vendo? Sem ela mudar de posição, só é permitido porque nós criamos a parede pelo eixo, lembra? Pelo centro da parede. Então, quando ela faz essa rotação pelo eixo. Então, isso é importante vocês ficarem bem atentos a isso. Então, eu vou colocar o azulejo somente nesta parede. E essa aqui é de gesso, né? Essa aqui podia ser de azulejo também. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar essa pintura 30 por 30. Ela não vai aparecer porque ela tá muito baixa. Mas eu vou modificar ela, ó. Editar tipo. Gente, esse passo de editar tipo a gente vai fazer várias vezes. Vocês só não podem esquecer de duplicar. Então, eu vou criar uma parede de gesso, ó, gesso de 10 centímetros, somente de cerâmica 30 por 30, tá? Vou colocar um X aqui que eu esqueci da outra vez. Ok. E aqui eu venho editar.
Ali onde está a pintura branca, aqui está cerâmica 30 por 30. Onde está a pintura branca, eu clico em procuro cerâmica lá. Vou buscar. Cerâmica. Cerâmica 30 por 30. Não preciso modificar nada, né? Ok. Ok. Ela tá ok. Vamos ver lá na perspectiva? Vou dar um zoom aqui para ver tudo. Né? Vou aqui na perspectiva que eu deixei aberto. Olha lá. Você vê aquela rachura dentro do seu apartamento. Tá? Ah, e aqui no bloquinho também, ó. Tá? Pessoal, é isso. Sintam-se à vontade para pintar o quarto de cada cor. Treinem, né? O passo a passo é esse. É só vocês treinarem criando outras paredes. Atenção em sempre duplicar se vocês forem criar paredes novas, né? E sempre duplicar material se vocês forem mexer na configuração do material, por exemplo, ali na cor, tá?